Se ele fosse fazer uma cirurgia plástica, você não faria isso, por favor. Você se lembra de Zac Efron, o ídolo adolescente com um sorriso encantador e movimentos de dança incríveis de High School Musical? Bem, ele percorreu um longo caminho desde seus dias na Disney. Agora, com 37 anos, Zac finalmente se abriu, abordando os rumores sobre sua vida privada que os fãs especularam durante anos. Junte-se a nós enquanto revelamos um lado totalmente novo de Zac que você nunca viu antes. As revelações chocantes de Zac Efron. Zac Efron chocou o mundo quando finalmente revelou a verdadeira razão por trás da mudança de sua aparência facial ao longo dos anos. Muitos supunham que, como outras estrelas, Zac poderia ter optado por se submeter a uma cirurgia plástica. No entanto, sua história acabou não sendo nada cosmética. Tudo começou em 2013, quando um acidente que mudou sua vida desencadeou uma série de transformações, tanto físicas quanto pessoais, que o mudariam para sempre. Naquele ano, os fãs começaram a notar mudanças sutis, porém distintas, no rosto de Zac, especialmente em torno da linha do maxilar, provocando uma onda de especulação. Espalharam-se rumores sobre uma possível cirurgia plástica, com as pessoas curiosas para saber por que ele poderia ter alterado sua aparência. No entanto, a verdade era bem diferente. Uma noite, em sua casa em Los Angeles, Zac escorregou e sofreu uma grave queda. Ele bateu o queixo na borda afiada de uma fonte de granito com tanta força que quebrou sua mandíbula. A lesão foi tão grave que ele foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos informaram que ele precisaria de cirurgia imediata para reparar e estabilizar o dano. A mandíbula de Zac teve de ser fechada com arame, o que levou a um longo e doloroso processo de recuperação que reformularia drasticamente sua vida. Durante as semanas que se seguiram à cirurgia, a dieta de Zac foi restrita a shakes de proteína e smoothies, pois ele não conseguia mastigar alimentos sólidos. Ações cotidianas simples, falar, bocejar, até mesmo abrir a boca, tornaram-se excruciantes e quase impossíveis. Além dos desafios físicos, o isolamento de não poder se comunicar ou comer normalmente o deixava frustrado e sozinho. Durante sua recuperação, Zac começou a notar mudanças em seu rosto. Os músculos usados para mastigar, chamados de músculos masseteres, estavam trabalhando mais do que nunca para compensar a cicatrização da mandíbula. Esse uso excessivo fez com que sua mandíbula parecesse mais larga e mais definida do que antes, criando uma estrutura facial visivelmente diferente. Quando os fãs de Zac Efron notaram essas mudanças, as especulações sobre cirurgia plástica se intensificaram, com rumores circulando nas redes sociais e nas notícias de entretenimento. Por fim, Zac decidiu falar diretamente sobre as fofocas, explicando que sua aparência alterada era resultado da lesão e do processo de recuperação, e não de cirurgia plástica. Ele esclareceu que a mudança não foi uma escolha que fez, mas sim uma consequência da adaptação de seus músculos para suportar a mandíbula que estava se recuperando. Tanto física quanto emocionalmente, essa foi uma jornada difícil, que ensinou a Zac a importância da saúde e o lembrou da rapidez com que a vida pode mudar de forma inesperada. Por volta desse mesmo período, Zac começou a enfrentar outro desafio pessoal significativo, uma luta contra o vício que afetou discretamente sua vida. Apesar de sua imagem como uma história de sucesso em Hollywood, Zac vinha lidando com a dependência de álcool e drogas de forma privada. A fama que lhe trouxe tantas oportunidades também introduziu pressões e isolamento que ele não havia previsto. À medida que sua carreira se acelerava, também aumentava sua dependência de substâncias para ajudá-lo a administrar o peso de sua vida pública. Para o mundo externo, Zac parecia estar vivendo uma vida de sonho, estrelando filmes importantes e conquistando a admiração de fãs em todo o mundo. Mas, nos bastidores, ele estava lidando com o impacto emocional do ambiente intenso de Hollywood, que o deixava cada vez mais isolado. No início, Zac usava o álcool como uma forma de relaxar, um hábito que acabou se transformando em bebida diária. O álcool tornou-se seu principal meio de escapar das pressões que enfrentava, oferecendo uma liberação temporária de sua realidade. À medida que o hábito de beber se intensificava, as drogas também entraram em sua vida, aumentando ainda mais a complexidade de suas dificuldades. Em 2013, Zac percebeu que estava perdendo o controle sobre sua vida e que a dependência de substâncias havia começado a tomar conta dele. Ao refletir sobre esse período, ele reconheceu que estava em um caminho perigoso. Sabendo que precisava mudar, Zac tomou a decisão desafiadora de entrar na reabilitação. Lá, ele finalmente confrontou as emoções que vinha evitando e aprendeu maneiras mais saudáveis de lidar com o estresse e enfrentar seus desafios. A reabilitação foi uma experiência profundamente humilhante, exigindo que Zac enfrentasse partes de si mesmo que ele havia ignorado por muito tempo. Com o apoio e a orientação que recebeu no tratamento, ele encontrou novas estratégias para lidar com as pressões da fama sem recorrer a substâncias. Embora tenha sido uma jornada difícil, sair da reabilitação marcou um ponto de virada em sua vida.
dando-lhe um senso renovado de propósito e compromisso com a sobriedade. Sua franqueza em relação às suas lutas o conectou com fãs que enfrentaram batalhas semelhantes, tornando Zack uma inspiração para aqueles que lidam com o vício. Desde a reabilitação, a sobriedade tem sido uma jornada com a qual Zack se compromete todos os dias. Ele reconhece que a recuperação é um processo contínuo, que exige autoconsciência e disciplina constantes. Em agosto de 2024, Zack enfrentou outra experiência que mudou sua vida quando estava de férias em Ibiza, na Espanha. O que começou como uma pausa relaxante em uma vila particular, com amigos, rapidamente se transformou em uma provação assustadora. Em uma tarde quente e ensolarada, Zack decidiu mergulhar na piscina, uma atividade aparentemente simples, que ele já havia feito inúmeras vezes antes. No entanto, um pequeno erro de cálculo em seu mergulho fez com que ele batesse no fundo da piscina com força suficiente para deixá-lo inconsciente. Seus amigos perceberam que ele não tinha voltado à superfície e, imediatamente, correram para tirá-lo da água. Eles pediram ajuda médica de emergência e os paramédicos chegaram rapidamente para fornecer oxigênio antes de transportá-lo para o hospital. Felizmente, Zack não sofreu lesões permanentes, mas o incidente o deixou abalado. Alguns dias depois, Zack usou a rede social para compartilhar sua gratidão, postando que estava grato por estar aqui. Essa situação de emergência foi um forte lembrete de como a vida é frágil, mostrando a importância de estar atento e ser cuidadoso, mesmo em situações aparentemente comuns. Enquanto Zack continuava a enfrentar os desafios da recuperação e os contratempos pessoais, ele também teve que lidar com o escrutínio constante que vem com a fama. Em 2017, ele estrelou o filme Baywatch, ao lado da atriz Alexandra Daddario, e a química deles na tela rapidamente gerou rumores de um romance fora da tela. Suas interações nas redes sociais e aparições públicas fizeram os fãs suporem que eles poderiam ser mais do que apenas colegas. Por fim, Zack optou por abordar os rumores, explicando que, embora ele e Alexandra compartilhassem uma conexão genuína, eles eram apenas amigos íntimos e colaboradores profissionais. O relacionamento deles, ele esclareceu, baseava-se no respeito mútuo pelo trabalho de cada um e permaneceu estritamente profissional. Ao se pronunciar, Zack esperava acabar com as especulações, permitindo que ele e Alexandra se concentrassem em suas carreiras sem a pressão adicional de falsas narrativas. Em outro incidente perturbador, Zack se viu em uma situação que o lembrou profundamente da imprevisibilidade da vida. Certa noite, Zack e um amigo estavam dirigindo por Los Angeles quando ficaram sem gasolina em Skid Row, uma área conhecida por seu alto índice de criminalidade e condições difíceis. Sem escolha, a não ser encostar o carro, eles foram forçados a esperar por ajuda em uma área onde poucos se sentiriam confortáveis em tais circunstâncias. Enquanto esperavam, um grupo de pessoas se aproximou de seu carro. O que começou como um pequeno confronto aumentou rapidamente, com tensões crescentes e troca de palavras. Em um instante, a situação se tornou física, fazendo com que Zack e seu amigo se sentissem ameaçados e vulneráveis. Refletindo sobre o incidente mais tarde, Zack descreveu como uma experiência aterrorizante, que aconteceu tão rapidamente que o deixou desamparado. Embora ele e seu amigo tenham conseguido sair ilesos da situação, a experiência foi um forte lembrete de como a vida pode ser imprevisível e enfatizou a importância de ser cauteloso, especialmente em ambientes desconhecidos. Em 2018, Zack passou por um dos momentos mais dolorosos de sua vida, a perda de sua prima Emily, que era como uma irmã para ele. Emily, que tinha apenas 28 anos, lutou bravamente contra o câncer durante anos com força e resiliência incríveis. Durante toda a doença, Zack permaneceu próximo a ela, oferecendo seu apoio e inspirando-se em sua coragem. Seu falecimento deixou Zack de coração partido, trazendo uma profundidade de dor que ele nunca havia encontrado antes. Para honrar sua memória, Zack compartilhou um tributo sincero a Emily nas redes sociais, postando fotos da infância e refletindo sobre o impacto que ela teve sobre todos que a conheciam. Sua morte foi um forte lembrete da importância da família e de como a vida pode ser curta. Zack prometeu ficar perto de seus entes queridos, valorizando os relacionamentos que realmente importavam. Embora sua perda tenha sido profunda, a memória dela continua a inspirá-lo a abraçar os momentos preciosos da vida. Em 2012, Zack encontrou um novo companheiro em um cachorro que ele carinhosamente chamou de Puppy. Mais do que um simples animal de estimação, Puppy se tornou um amigo leal e confidente, proporcionando a Zack conforto e companheirismo, tanto nos momentos felizes quanto nos difíceis. Quer estivessem fazendo caminhadas nas montanhas ou simplesmente relaxando em casa, Puppy estava sempre ao seu lado. O vínculo entre eles era óbvio para os fãs, pois Zack sempre compartilhava fotos de suas aventuras juntos, mostrando a alegria que Puppy trouxe para sua vida. No entanto, em 2016, Zack sofreu outra perda dolorosa quando Puppy faleceu. Ele homenageou seu amado animal de estimação
com um tributo nas redes sociais, expressando o quanto Puppy significava para ele. Perder Puppy foi como perder uma parte de si mesmo, mas as lembranças que eles compartilhavam continuaram sendo uma fonte de conforto. A manifestação de apoio dos fãs ajudou Zack a lidar com sua dor, lembrando-o da conexão e do amor que ele compartilhava com aqueles que acompanharam sua jornada. Em 2021, Zack enfrentou um grande contratempo físico quando rompeu o ligamento cruzado anterior durante um treino. Para alguém que valorizava o condicionamento físico e um estilo de vida ativo, a lesão foi particularmente desafiadora. Ele precisou de cirurgia, seguida de meses de fisioterapia intensa para recuperar a força e a mobilidade do joelho. Após a cirurgia, Zack enfrentou uma recuperação difícil, que exigiu muita paciência. Uma realidade difícil para alguém tão ativo e cheio de energia como ele. A adaptação a uma vida temporária de mobilidade limitada foi desafiadora, pois cada dia de terapia exigia resiliência e dedicação. Ao longo de sua reabilitação, Zack manteve os fãs atualizados sobre seu progresso, compartilhando tanto as dificuldades quanto as pequenas vitórias. Sua franqueza sobre os altos e baixos da recuperação inspirou muitas pessoas, especialmente aquelas que enfrentam desafios físicos semelhantes. O comprometimento e a honestidade de Zack em relação à cura serviram como um lembrete de que os contratempos exigem perseverança, disciplina e uma mentalidade positiva. Essa experiência também reforçou a importância de priorizar seu bem-estar geral. Ela o ensinou a se concentrar na saúde de forma equilibrada, incentivando-o a considerar o bem-estar de longo prazo em vez das metas de curto prazo. Tendo estado sob os holofotes durante a maior parte de sua vida, Zack está bem familiarizado com as pressões da fama. Com o passar dos anos, ele passou a entender como a atenção constante do público pode afetar a saúde mental, especialmente na era da rede social, em que cada detalhe da vida é ampliado. Ele aprendeu que a fama é uma faca de dois gumes, que traz oportunidades e desafios únicos. Reconhecendo o impacto que a rede social pode causar, Zack fez várias pausas em sua presença online, explicando aos fãs que essas pausas permitem que ele se afaste e se concentre em sua saúde mental. Ele descobriu que se afastar da pressão de manter uma imagem simples o ajuda a viver de forma mais autêntica. Sua abordagem à saúde mental repercute entre os fãs, incentivando-os a priorizar seu próprio bem-estar e a fazer pausas nas redes sociais quando necessário. Durante essas pausas, Zack se dedica ao autocuidado e se desconecta da fama para se reconectar com seu verdadeiro eu. Sua honestidade ajudou a normalizar as pausas para cuidar da saúde mental, inspirando seus seguidores a reservar um tempo para si mesmos quando necessário. Em 2020, quando a pandemia de Covid-19 remodelou o mundo, Zack sentiu a necessidade de escapar do estilo de vida de alta energia de Hollywood. Depois de anos vivendo sob os holofotes, ele se sentiu atraído por um ritmo de vida mais calmo e lento. Esse desejo o levou à Austrália, um lugar que ele já havia visitado antes, mas que nunca havia chamado de lar. Agora, mudar-se para a Austrália não era apenas uma questão de fugir. Era uma escolha de viver de forma mais simples. Cercado pela natureza, Zack encontrou uma sensação de paz que não sentia há anos, passando seus dias explorando paisagens abertas e belas praias. Ao relembrar seu tempo lá, Zack compartilhou que essa experiência lhe deu uma nova visão sobre as prioridades da vida. Viver perto da natureza o ajudou a se afastar da fama e a encontrar um modo de vida mais fundamentado e satisfatório. Esse período de autodescoberta lhe ensinou o valor da simplicidade, uma lição que ele ainda mantém ao equilibrar a carreira e a vida pessoal. Destaques e transformações na carreira. Antes de Zac Efron se tornar famoso, ele era um garoto em Arroio Grande, Califórnia, com uma paixão crescente pelas artes cênicas. Seu amor por atuar e cantar começou quando ele participou de produções teatrais locais em sua cidade natal. Essas apresentações lhe deram a confiança e a experiência de que ele precisava para levar a atuação a sério. Mais tarde, Efron refletiria sobre esse período, explicando que a experiência de se apresentar no palco o fazia se sentir vivo e trazia uma emoção única que ele nunca havia sentido antes. Seus pais notaram seu entusiasmo e o incentivaram a continuar. Reconhecendo seu talento, eles o apoiaram quando ele assumiu papéis em várias peças da comunidade. O teatro se tornou um segundo lar para ele, um lugar onde podia explorar diferentes personagens e emoções. Zack praticava canto e atuação depois da escola, e logo percebeu que queria seguir a carreira de ator profissionalmente. O teatro local permitiu que ele desenvolvesse suas habilidades, e logo ele estava fazendo testes para programas de TV e comerciais em Los Angeles. Depois de vários papéis pequenos, incluindo participações especiais em programas como Firefly e ER, Efron estava a caminho de fazer da atuação sua carreira em tempo integral. Mal sabia ele que estava prestes a conseguir um papel que mudaria sua vida para sempre. Em 2006, Zac Efron foi escalado como Troy Bolton em High School Musical, do Disney Channel.
Esse papel se tornou um momento decisivo em sua carreira. O filme, voltado para o público adolescente, tornou-se um sucesso da noite para o dia, com o personagem de Zac, um astro do basquete do ensino médio que secretamente adora cantar, repercutindo profundamente entre os espectadores. Zac disse mais tarde que não tinha ideia de que o filme se tornaria tão popular. Em um dia, ele estava fazendo testes para papéis, e no outro, era conhecido mundialmente como Troy Bolton. O sucesso do filme lançou Efron no centro das atenções. Ele rapidamente conquistou um grande número de fãs, e High School Musical estava em toda a mídia. De repente, Efron se tornou um ídolo adolescente, um modelo e uma estrela, tudo em um. Ele relembrou a experiência, descrevendo-a como inacreditável. Ele deixou de ser apenas um cara que adorava cantar e atuar para ser reconhecido em todos os lugares. Embora a atenção tenha sido impressionante, também foi emocionante. A resposta esmagadora à sua interpretação de Troy Bolton levou a 2 continuações, e a cada edição, a fama de Zac crescia. Ele e seus colegas de elenco, incluindo Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale, tornaram-se nomes conhecidos. As músicas dos filmes, especialmente os duetos cativantes como Breaking Free e We're All in This Together, subiram nas paradas de sucesso, tornando Zac não apenas um ator, mas também uma sensação musical. Um fato surpreendente sobre o papel de Zac Efron em High School Musical é que, no primeiro filme, sua voz foi dublada pelo cantor Drew Seeley. Essa foi uma decisão criativa dos produtores, mas Zac explicou mais tarde que a achou confusa e um tanto decepcionante. Ele queria cantar por si mesmo, para mostrar ao público do que era capaz. Embora tenha cantado todas as suas músicas nos filmes posteriores, essa decisão inicial o deixou inseguro quanto ao seu papel. Em High School Musical 2 e High School Musical 3, Senior Year, a voz de Zac não foi mais dublada, permitindo que ele fizesse seus próprios vocais. Ele explicou que quando o segundo filme chegou, ele se sentiu realmente parte da produção, encarnando totalmente o personagem Troy Bolton, o que foi muito significativo para ele. Ao passar de papéis adolescentes para papéis mais adultos, Zac procurou desafiar a si mesmo e se libertar do rótulo de astro da Disney. Um de seus passos mais ousados na carreira aconteceu em 2019, quando ele assumiu o papel do infame assassino em série Ted Bundy no filme Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Esse papel foi muito diferente de seus trabalhos anteriores e permitiu que Zac mostrasse um lado mais sombrio e intenso de sua capacidade de atuação. Interpretar Bundy não foi fácil. Mais tarde, Efron compartilhou que esse foi um dos papéis mais desafiadores que já assumiu, descrevendo como foi perturbador entrar na mentalidade de Bundy. Ele explicou que, para entender o personagem, precisou ir mentalmente a um lugar escuro, no qual não queria ficar. O papel exigiu que ele estudasse os maneirismos e a psicologia de Bundy, o que o afetou mentalmente. Foi difícil confrontar o horror da vida real dos crimes de Bundy, e Zac teve que lembrar a si mesmo que estava interpretando um personagem em vez de se conectar com Bundy pessoalmente. Apesar dos desafios, o papel rendeu a Zac elogios da crítica e dos fãs. Ele foi elogiado por seu empenho em retratar Bundy com precisão, sem idolatrá-lo. O filme marcou um importante ponto de virada na carreira de Zac, mostrando que ele podia lidar com papéis complexos e perturbadores com habilidade e respeito. Outra transformação na carreira de Zac veio com seu papel na comédia de ação Baywatch, de 2017, na qual estrelou ao lado de Dwayne The Rock Johnson. Para se adequar ao papel de salva-vidas, Zac passou por um rigoroso treinamento físico, resultando em um físico que os fãs e a mídia descreveram como sobre-humano. Seu regime de condicionamento físico era intenso, e o processo exigia que ele levasse seu corpo ao limite. No entanto, depois que o filme foi lançado, Zac refletiu sobre o preço que a manutenção de tal físico lhe cobrou. Ele admitiu que o corpo de Baywatch era insustentável, explicando que não era uma aparência realista. Ele compartilhou que esse nível de condicionamento físico envolvia medidas extremas, o que fazia com que sua pele parecesse excessivamente esticada e desidratada, quase como se tivesse sido aprimorada por CGI. Seus comentários geraram discussões sobre a imagem corporal e a pressão que os atores enfrentam para obter uma aparência extrema para os papéis. Zac quis ser transparente sobre a realidade por trás dessas transformações, observando que não era algo que ele poderia manter na vida real. O papel em Baywatch tornou-se um visual icônico para Zac, mas também marcou um momento em que ele começou a questionar as expectativas físicas impostas aos atores. Ele estava orgulhoso de seu trabalho, mas queria que os fãs entendessem que o condicionamento físico extremo nem sempre é possível ou saudável a longo prazo. No filme da Netflix A Family Affair, a aparência de Zac provocou outra onda de discussões entre os fãs e a mídia. As pessoas notaram que ele estava bem diferente de seus papéis anteriores, com uma estrutura facial mais madura e alterada. Os fãs especularam nas redes sociais, questionando se Zac havia se submetido a uma cirurgia plástica ou a algum tipo de procedimento cosmético. Em resposta à especulação, Zac revelou que as mudanças em seu rosto se devem a uma lesão na mandíbula sofrida em 2013.
Ele esclareceu que, durante a recuperação, o processo de cicatrização de sua mandíbula fez com que seus músculos faciais trabalhassem de forma diferente, resultando em uma mandíbula mais larga. Ele explicou que a transformação não foi intencional, mas sim uma consequência de um acidente. Sua honestidade sobre a lesão ajudou os fãs a entender a realidade de sua situação e os lembrou de que sua mudança de aparência nem sempre foi por escolha própria. A disposição de Efron de se submeter a transformações físicas continuou com seu papel como o lutador Kevin Von Erich em The Iron Claw, um filme biográfico sobre a famosa família de lutadores Von Erich. Para se preparar para o papel, Zack treinou rigorosamente para retratar com precisão o lendário lutador, tanto física quanto emocionalmente. Assumir o papel de Kevin exigiu que Zack compreendesse não apenas a fisicalidade da luta livre, mas também as lutas pessoais enfrentadas pela família Von Erich. Zack disse que a jornada de Kevin o inspirou e o motivou a se empenhar profundamente em retratar o personagem da forma mais autêntica possível. Sua dedicação em retratar Kevin Von Erich de forma autêntica envolveu um extenso treinamento físico e um mergulho profundo na psique do personagem. Esse papel mostrou o comprometimento de Efron com sua arte e sua disposição de mergulhar totalmente em personagens complexos. Embora Zack tenha assumido papéis mais sérios, ele também provou seu talento cômico no filme Neighbors e em sua sequência, Neighbors 2, Sorority Rising. Interpretar Ted Sanders, líder de uma fraternidade, permitiu que Zack se libertasse de seus papéis anteriores de mocinho e explorasse seu lado cômico. Esses filmes trouxeram à tona seu lado divertido e selvagem, e ele acertou em cheio no timing cômico, trazendo risos e caos para a tela. Os críticos elogiaram o desempenho de Zack, e uma crítica observou que ele demonstrou fortes habilidades cômicas, atuando com sucesso ao lado de atores experientes. Seu personagem em Neighbors era ultrajante e muitas vezes imaturo, e Zack gostou da liberdade de se soltar em uma comédia. Os filmes foram bem-sucedidos, mostrando que Efron podia se destacar em uma variedade de gêneros e tinha a capacidade de atrair um público que ia além de sua base de fãs de High School Musical. Em 2009, Zack teve a oportunidade de apresentar um episódio do Saturday Night Live, SNL, o que representou um novo marco em sua carreira. Ser apresentador do SNL é visto como um rito de passagem para muitos atores, e a participação de Zack mostrou seu talento e disposição para experimentar coisas novas. Sua apresentação incluiu uma variedade de esquetes, permitindo que ele interpretasse diferentes personagens e explorasse seus talentos cômicos. Depois disso, Zack disse que apresentar o SNL tinha sido um sonho que se tornou realidade. Ele achou a energia do público ao vivo emocionante. O episódio de Zack no SNL foi bem recebido, e os fãs apreciaram sua disposição em aceitar o desafio da televisão ao vivo. Ser o anfitrião do programa solidificou sua reputação de artista multitalentoso, capaz de entreter o público em uma variedade de formatos. Em 2017, Zack retornou às suas raízes musicais ao contracenar com Hugh Jackman em The Greatest Showman, um drama musical sobre o circo de P.T. Barnum. Zack interpretou Philip Carlyle, um dramaturgo que faz parceria com Barnum para criar um show espetacular. O papel permitiu que Zack combinasse suas habilidades de atuação, canto e dança, lembrando aos fãs o início de sua carreira no High School Musical. Um dos momentos mais marcantes do filme foi o dueto de Zack com Zendaya, Rewrite the Stars, que se tornou a música favorita dos fãs na trilha sonora. Falando sobre o filme, Zack disse que trabalhar em The Greatest Showman foi um retorno significativo às suas raízes musicais, descrevendo a experiência como desafiadora, mas gratificante. Os fãs adoraram ver Zack em um cenário musical novamente, e seu desempenho no filme contribuiu para o sucesso nas bilheterias. Agora, vamos falar sobre algo mais interessante sobre Zac Efron, que você provavelmente nunca soube. Vida pessoal, advocacia e aventuras. Zac Efron nasceu em 18 de outubro de 1987, em San Luis Obispo, Califórnia, e foi criado em Arroio Grande, uma pequena cidade litorânea. Zac é filho de um engenheiro elétrico e sua mãe é assistente administrativa. Ele cresceu em uma família que lhe dá apoio, ao lado de seu irmão mais novo, Dylan. Embora gostasse de atuar desde pequeno, o caminho de Efron para o estrelato começou inesperadamente quando seus pais o incentivaram a participar de uma produção teatral local. Seu talento natural lhe rendeu uma série de papéis, e ele rapidamente subiu na hierarquia do entretenimento, conseguindo seu papel de destaque como Troy Bolton em High School Musical, 2006. A fama, entretanto, trouxe desafios imprevistos para Efron. Lidar com as pressões de Hollywood o levou a enfrentar problemas pessoais, que mais tarde o inspirariam a retribuir e ajudar outras pessoas. Em 2020, Efron lançou Down to Earth with Zac Efron, uma série documental que mostrava sua exploração de práticas sustentáveis de vida e conservação em todo o mundo. A série, filmada durante 2 anos, levou-o a diversos lugares, incluindo Islândia,
Costa Rica e França, onde aprendeu sobre água sustentável, produção de alimentos e energia alternativa. O programa se tornou uma plataforma exclusiva para Efron destacar questões ambientais urgentes. Em um episódio ambientado em Porto Rico, Efron se concentrou na devastação causada pelo furacão Maria, em 2017. Ele visitou comunidades locais que adotaram práticas de reconstrução ecologicamente corretas, como energia solar e coleta de água da chuva. Efron refletiu sobre o episódio, compartilhando que estar presente e testemunhar as dificuldades enfrentadas pelas pessoas de lá o mudou profundamente. Ele enfatizou que suas lutas têm implicações para o nosso futuro, não apenas em termos de mudança climática, mas em nossa responsabilidade coletiva. A série documental foi elogiada por aumentar a conscientização sobre a sustentabilidade ambiental, que continua sendo uma das principais causas de Efron. Ele até criou um canal no YouTube em 2019, onde explora tópicos semelhantes, incentivando seu público a fazer pequenas mudanças positivas para o planeta. O compromisso de Zac Efron com a filantropia tem sido parte integrante de sua vida. Ao longo dos anos, ele apoiou várias causas, desde a saúde das crianças até o alívio de desastres e a defesa social. Uma das parcerias mais antigas de Efron é com a Make-A-Wish Foundation, uma organização que concede desejos a crianças com condições médicas que ameaçam a vida. Efron concedeu vários desejos, muitas vezes passando dias inteiros com fãs que lutam contra doenças graves. Em 2010, ele conheceu Imaan, de 12 anos, que estava lutando contra uma doença rara no sangue. Os dois passaram um dia juntos, e Efron chegou a dar a Imaan um passeio por um set de filmagem e compartilhou informações sobre sua vida diária como ator. Ele continuou trabalhando com a Make-A-Wish ao longo dos anos, realizando os sonhos de vários jovens fãs. Depois que o furacão Katrina devastou Nova Orleans em 2005, Efron se juntou à Habitat for Humanity em 2011 para ajudar a reconstruir casas. Ele dedicou vários dias ao trabalho prático, trabalhando ao lado de outros voluntários para construir moradias econômicas para famílias que haviam perdido tudo. Efron expressou na época que seu envolvimento não tinha a ver com o status de celebridade, mas com a participação em um esforço maior e significativo. Sua participação na Habitat for Humanity demonstrou seu desejo genuíno de fazer a diferença, além de simplesmente doar dinheiro. O envolvimento de Efron com a Stand Up to Cancer, SU2C, começou em 2012, quando ele participou de um evento televisionado de arrecadação de fundos para angariar fundos para a pesquisa do câncer. Seu apelo sincero por doações repercutiu entre os telespectadores, especialmente quando ele compartilhou experiências pessoais com amigos e familiares afetados pela doença. O SU2C se concentra em pesquisas inovadoras sobre o câncer, e Efron tem apoiado constantemente seus esforços para encontrar curas e melhorar os tratamentos para as pessoas diagnosticadas com câncer. Efron tem sido sincero sobre suas lutas pessoais, incluindo batalhas contra o vício e desafios de saúde mental. No início da década de 2010, Efron lutou contra o abuso de álcool e substâncias, o que o levou a procurar tratamento em 2013. Em uma entrevista de 2014 ao The Hollywood Reporter, ele reconheceu que a combinação das pressões de Hollywood e as experiências de seus 20 anos criaram uma tempestade perfeita que contribuiu para suas dificuldades. Sua jornada para a recuperação o inspirou a defender a conscientização sobre a saúde mental e o autocuidado. Em dezembro de 2019, enquanto filmava uma série de aventura chamada Killing Zac Efron, em Papua Nova Guiné, Efron contraiu uma infecção bacteriana grave, supostamente tifoide, ou uma doença semelhante. Andrews War Memorial Hospital, em Brisbane, Austrália, onde recebeu cuidados médicos urgentes. Andrews War Memorial Hospital, em Brisbane, Austrália, onde recebeu atendimento médico urgente. O incidente o colocou frente a frente com a mortalidade, e mais tarde, ele expressou gratidão à equipe médica que salvou sua vida. Essa experiência fortaleceu ainda mais sua dedicação ao autocuidado e à vida saudável, temas que ele continua a explorar e promover. A preparação para papéis fisicamente exigentes, como o de seu personagem em Baywatch, afetou a saúde mental de Efron. Ele falou abertamente sobre como o regime intenso para esse papel levou à insônia e à ansiedade, acabando por entrar em depressão. Em uma entrevista em 2022, ele revelou que estava usando diuréticos, treinando em excesso e mal dormindo, admitindo que esse estilo de vida não era sustentável. Desde então, ele se tornou um defensor da saúde mental, usando sua plataforma para incentivar outras pessoas a procurar ajuda e priorizar o bem-estar. Além de Down to Earth, Efron tem buscado sua paixão pela conservação por meio de parcerias comerciais. Em 2021, ele uniu forças com a Kodiak Cakes, uma marca de alimentos ecologicamente consciente que prioriza o fornecimento sustentável. Como diretor de marca da marca, Efron se concentra em iniciativas que protegem os habitats da vida selvagem, especialmente os ursos pardos na América do Norte.
Ele declarou que a parceria com a Kodiak Cakes representa uma oportunidade de trabalhar em prol de metas sustentáveis que são pessoalmente importantes para ele. A parceria reflete sua dedicação ao ativismo ambiental e se alinha com seus esforços contínuos para aumentar a conscientização sobre questões de conservação. A trágica perda de Matthew Perry, colega de Efron, em 17, outra vez, em 2023, foi um momento de profunda reflexão para Efron. O falecimento inesperado de Perry levou Efron a enfatizar a importância dos relacionamentos e da saúde mental. Efron usou a rede social para compartilhar suas memórias com Perry, refletindo sobre como a bondade, o humor e a orientação de Matthew no set o influenciaram muito, e são lições que ele sempre levará consigo. Esse tributo sincero demonstrou o apreço de Efron pelas pessoas que moldaram sua vida e ressaltou sua contínua defesa da saúde mental. À medida que continua a evoluir, o futuro de Zac Efron parece estar centrado na filantropia, na defesa de causas e na vida sustentável. Ele sempre expressa o desejo de retribuir e deixar um legado que se estenda além de sua carreira no cinema. Em uma entrevista em 2023, Efron refletiu sobre sua carreira, compartilhando seu amor pela atuação, mas enfatizando sua ambição de fazer mais. Ele expressou o desejo de fazer uma diferença significativa e seu apreço pelas oportunidades de atingir esse objetivo. Obrigado por assistir. Se gostou de assistir a este vídeo, clique em uma das caixas exibidas na tela para assistir a mais conteúdo semelhante.